Guardião Verde apareceu. Preciso dizer que eu fiquei bastante surpresa, porque eu não imaginava quem era o Guardião Verde. Então a gente vai ver que depois que eles derrotaram o Akaba, acabou reiniciando o tempo e eles voltando ali para dentro da escola para aquela ilusão, e eles querem encontrar, obviamente, o Magatia, principalmente o D, que tá com sangue nos olhos. Mas ele começa a perceber que tem algo de errado. Então a gente vê que ele, a Rizil e o policial mais novo estão ali subindo a escada. Na verdade, a Rizil encontra com eles, né? E depois aparece aquele Yui, né? Aquele garoto que foi o que disse para eles voltarem ao domingo, e também ao Zubuko. Só que ele começou a perceber que tinha algo de estranho. Então a gente vê que o D, ele acaba quebrando a janela 2 vezes, e a Rizil, esperta, ela viu que ele estava pegando alguma coisa. Ela falou: agora deixa comigo, faz o que você tem que fazer. E eu gostei demais da sincronia, porque ela realmente percebeu que ele estava entendendo alguma coisa, e ela começou a quebrar. A gente não aguentava mais tanto quebra-quebra de janela, porque ela quebrou tantas vezes, porque ele realmente queria ter certeza do que estava acontecendo. Até porque quando ele encontrou o Yu, né, ele falou que tinha chegado há uma semana, e quando o policial vê ele, reconhece ele como irmão mais novo, que ele está procurando há 6 meses. Sim, o irmão dele sumiu há 6 meses. Então tem algo de errado. Como ele disse que chegou ali há uma semana, se ele sumiu há 6 meses. E obviamente que ele entende que, na verdade, ele disse aquilo exatamente ao domingo e ficarem presos naquela ilusão. Então ele acaba percebendo que, na verdade, é o Magatia. O Magatia tá no corpo do irmão mais novo do policial. E ele acaba atacando o policial quando ele é descoberto. E o Zubuko começa a berrar que violou ali uma regra, porque ela realmente perdeu a memória. A gente vê que ele fala: olha, eu estava de olho porque a gente sabe que os alunos, né, sofreram lavagem cerebral. Então quem vai continuar agindo de formas diferentes é o aluno que desfez a lavagem cerebral, ou então o próprio líder que colocou os alunos na lavagem cerebral. Então ele entende o que está acontecendo, o D, e mais uma vez brilhante. A gente já tinha visto que ele é extremamente inteligente, que ele consegue prestar atenção nas coisas, que ele consegue fazer uma estratégia incrível, e aqui não foi diferente. Então eu gostei demais. E como eu disse, né, ele acabou atacando ali o policial mais novo, mas não voltou no tempo. Ele estava cansado. Como ele controla aquilo, mesmo com o Zubuko falando que ele violou as regras, não adiantou, e eles foram parar em outro mundo, um mundo só de escadas. Então era escada de cabeça para baixo, do lado, na diagonal, em tudo que é lugar. Então o dele estava subindo a escada nunca terminava. A Rizil estava do outro lado. Então a gente vê que o Zubuko acabou ficando ali com o policial mais novo, protegendo ele. Então a gente vai ter aqui uma luta muito difícil, porque mesmo ela estando ali, né, com o artefato divino, ela vai passar por um sufoco, a Rizil, até porque ela vai ter que proteger o Zubuko e o policial. E quando ela faz isso, ela acaba ficando presa. Então a gente vê que ela acaba sendo ferida. A gente vê que a réplica do artefato divino estava dentro do corpo da Rizil, porque assim que ele atacou Magatia, ela, que a gente vê uma parte ali do corpo entrando dentro da Rizil. Aliás, dá bastante aflição essa cena, e a gente vê ele tirando e ele falando exatamente dessa réplica do artefato divino. E aí que aparece o Chidori, com aquelas instrumentos ali dele, que a gente vê que ele tem 7 instrumentos. A gente viu que ele usou ali, né, aquele óculos que era da inveja. E aí a gente vê o Chidori utilizando o caminho da agulha. Então a gente vê ali que esses instrumentos que o Chidori usa tem a ver com os pecados capitais, que ele vai utilizar o martelo da ira. Na verdade, o martelo da ira é o artefato divino do verde, porque ele é o Guardião Verde. E eu preciso dizer que eu fiquei chocada, mas também explica muitas coisas. Eu não esperava por isso. Eu achava, assim, o Chidori estranho, mas ele se apresentou ali realmente como um informante, mostrando informações no local, ali com a Rizil. Então, assim, eu nunca ia pensar que era o Guardião Verde, porque, tipo, pra que ele não foi no Esquadrão Verde passar informação? Ninguém reconhece ele como Guardião Verde. Então, realmente, eu achei bastante estranho tudo isso. Então, realmente, eu não achei que ele fosse o Guardião Verde. Então, ver ele enquanto Guardião Verde, a minha cabeça simplesmente explodiu. Eu fiquei chocada e falei: meu Deus, gente, que incrível. Realmente, eu não esperava. Não sei se você esperava, mas realmente, isso explica muita coisa. Por que ele não foi
foi expulso ali da ilusão, por que que ele estava ali meio que à espreita, ele vigiava, mas não atacava, e a gente via que tinha uma confiança dele com a Rizeu, da Rizeu com ele, então estava meio assim, o que está acontecendo, por que que ninguém se preocupa com ele, o que está acontecendo. Então quando vem que ele é realmente Guardião Verde, isso explica muita coisa, porque realmente assim, como que ela ia para um local onde foi confirmado a presença de um dos líderes, né, do líder Magatia, por que que o Guardião não foi do dragão, né, o Guardião Verde no caso? Até porque a gente já tinha visto que há 4 anos atrás tinha sumido ali parte do Esquadrão Verde, que tinha ido investigar o Magatia, então realmente isso tudo faz muito sentido. E ele não contar exatamente ali pro Sakurama, no caso o Di, que ele é o Guardião Verde, faz parte de toda a estratégia para exatamente o líder não saber que ele é o Guardião Verde e ele acabar entrando ali. Então eu achei muito, muito legal, porque realmente as coisas fazem sentido e você fica, meu Deus, que incrível! E também ele querendo proteger a Rizeu a todo custo, porque se ele é informante, ele não tem muito contato, porque ele estava tão preocupado em proteger a Rizeu no episódio passado. Então assim, eu achei simplesmente sensacional. E a gente vai ver, obviamente, ele quebrando a realidade, né, daquele mundo, na verdade, né, quebrando a utopia, aquele mundo, e mandando o Magatia para o mundo real. Então o Magatia vai querer utilizar o corpo do Gatou, porque sim, o Gatou quer continuar naquele mundo, ele não se arrepende, ele quer continuar naquela utopia, e ele fala que ali é um mundo onde as crianças não vão se machucar, não vão sofrer, e a gente vê um flashback rapidinho do Gatou, porque a gente sabe que ele trabalhava como soldado, que ele tinha ali um trabalho muito pesado, ele era do exército e tem uma criança no colo dele, então ele viu muitas coisas difíceis, então é o jeito dele fugir, ele tá naquele mundo exatamente, e que tá tudo bem o Magatia assumir o corpo dele, e ele não ver esse mundo, mas ele saber que ele vai estar contribuindo para o mundo onde as crianças não vão se machucar. Tiveram o cuidado de explicar as motivações do Gatou, o que eu acho que torna as coisas muito mais incríveis. Ele estava ali cedendo o corpo para o Magatia, mas porque ele passou por muitas coisas, ele queria que as crianças ficassem protegidas, então eu achei isso simplesmente incrível. Obviamente que o Di não vai deixar, xinga ele, fala que não tem lógica ele fazer aquilo, que é ridículo, e aí a gente tem um flashback dele com os policiais, porque a gente vê que o Di tinha voltado para o mundo e depois ele assumiu a forma do policial mais velho para adentrar naquele mundo de ilusão de novo. E nesse tempo ele aprendeu o movimento básico de Kendo, e aí ele percebe que o movimento de Kendo, os golpes de Kendo, é tudo por cima, porque eles não atacam por baixo, porque isso é contra as regras do Kendo. Então ele, obviamente, esperto como ele, vai e ataca a perna do Gatou exatamente para o Magatia não conseguir utilizar o corpo. Ele não vai querer o corpo de quem está machucado, até porque como que ele ia correr, fugir, se proteger, já que ele tinha sido atacado pelo Guardião Verde. Mas no final das contas, a Rizeu acaba pegando ele, ela tá ali passando e acaba enfiando ali, né, uma daquelas espadinhas nele. Então o Magatia acabou se ferrando logo depois, o Guardião Verde apareceu e atingiu a cabeça do Magatia. E vale aqui falar que eu achei bastante estranho, porque parece que quando o Chidori se transforma no Guardião Verde, ele assume, vamos dizer, uma personalidade diferente, porque ele fala que a Rizeu foi covarde por ter perdido, enquanto na verdade ela ali não perdeu pro Magatia porque ela quis, porque ela foi descuidada ou covarde. Na verdade ela foi super corajosa, porque ela protegeu o Subuco e o policial, porque se ela não tivesse feito aquilo, ela não teria sido presa. Então assim, é uma personalidade diferente, porque depois o Chidori até pede desculpa, diz que as coisas não são assim e tal, e parece que ele curou a Rizeu, né, porque a gente vê ele passando e meio que surgindo os negócios, depois ela tá curada, ela até dá um chute e tal nele, ele pede ali desculpa e tal, então gostei. Achei legal a interação deles, né, mostrando que ele realmente já interage com o tempo, que eles são amigos, então eu gostei demais. E obviamente o Dei irritadíssimo porque ele não sabia que o Chidori era o Guardião Verde, até porque a gente sabe que na verdade o Di, ele não quer destruir só ali os líderes que deixaram eles ali, né, abanando, largados na mão dos Guardiões do Dragão, fazendo toda aquela encenação. Ele tem ódio tanto dos Guardiões do Dragão quanto dos líderes.
e ele ia pegar ali a espada para atacar. Obviamente que o D não ia conseguir nada, né? Vamos dizer assim, até porque a Rizeu também estava ali, mas a Uzubuko, ela aparece porque a memória da Uzubuko voltou normal e ela pede desculpa. E o mais legal é que o Chidori chega e fala: tá tranquilo, ele trabalhou por vocês dois, porque na verdade a gente vê que ele se esforçou demais, ele saiu da realidade, ele voltou, ele descobriu que era uma gatita. Então assim, realmente, o Sakurama nesta missão, que no caso é o Di, foi incrível. Então realmente a gente tem a resolução e obviamente o Gatou foi preso, né? A gente vê os dois policiais levando o Chidori, até fala: ó, vocês têm certeza? Porque quem foi o culpado disso tudo foi um monstro. E aí ele fala não, que tá tudo bem, que ele não se arrepende pelo que fez, o Gatou, e que ele quer sim ser preso. E o policial, obviamente, o policial mais novo, né, que acabou encontrando o irmão, que na verdade não era um irmão, era uma gatia, ele quer levar realmente, até realmente para saber mais informações, para obter respostas do que aconteceu com o irmão dele. Então ele quer fazer sim um interrogatório com o Gatou para entender, e ele realmente está muito abalado. E aí aparecem os alunos da escola que na verdade não estão nada satisfeitos. A gente já tinha visto o Akaba falando que todos que estavam ali queriam estar ali, e na verdade eles queriam aquela utopia, aquele mundo dos sonhos. Então eles passaram por algumas coisas bastante pesadas, e estar ali naquele sonho para eles era muito melhor. Eles não gostaram da forma como o Esquadrão Verde fez aquilo. Na verdade ficaram com raiva, falaram que não precisavam deles, né? Então eles acabaram ali sendo xingados, e obviamente o Dave ficou uma fera, porque ele não gosta disso. Ele fala: por que a gente salvou vocês e tal? E tem uma fala bastante legal, porque a Rizeu fala: a gente tava aqui para salvar eles, ou a gente tava ali lidando com a nossa raiva? Porque assim, a Rizeu tem uma raiva do Magatia pelo que aconteceu com o pessoal do Esquadrão Verde. Então ela tava falando: a gente acabou utilizando aí a nossa raiva para destruir tudo isso. Então eles acabam indo embora, e aí a gente tem uma notícia passando na televisão, porque a gente tinha visto que tinha aparecido um Kaiju, que tinha acontecido ali morte de vários professores, e é confirmado que vários professores foram mortos, mas por quê? Por leão. A gente tinha visto que o Guardião Vermelho tinha ficado irado, que tinha vazado, que tinha sido um Kaiju, que eles tinham errado, que eles não estavam ali presentes, e obviamente quando ele ligou ali pro chefe, né, de investigação e tal, ele acabou dando um jeito e falando: não era um Kaiju, era um leão. E a gente vê que o Guardião Vermelho foi exatamente na escola dessas crianças, porque estava rolando essa excursão. Então ele foi ali falar com as crianças que estava tudo bem, que o leão ia ser pego, que agora os guardiões do dragão iam dar um jeito, e num piscar de olhos tudo ia ser solucionado, esse leão ia ser pego. Só que uma das criancinhas fala que não, que ele tá errado, que era um kaiju, que não era um leão. E assim, gente, obviamente que ele não gostou nada, e ele vai ali com aqueles olhos cheios de raiva e fala para a criancinha: você está mentindo, e se você continuar mentindo, você vai virar um monstro. Sim, falou para uma criancinha petititinha que estava traumatizado com tudo que aconteceu no zoológico, que ele estava mentindo. Obviamente ele ficou acuado, pediu desculpas, e aí ele começou a rir, né, o Guardião Vermelho, falando que eu queria dar autógrafo para todas as crianças, e eles estão construindo um psicopata, porque assim, o Guardião Vermelho, a cada episódio, ele vai mostrando aí esse lado mais perverso e narcisista dele, enquanto a gente vê que o Guardião Verde, no caso Chidori, as pessoas nem sabem que ele é o Guardião Verde, porque ele quase foi preso pelos policiais. Se todo mundo soubesse que ele era o Guardião Verde, ele nem seria cogitado por estar ali fazendo algo indevido, porque ele tá investigando, também seria papel dele enquanto Guardião Verde. Então a gente vê a diferença de um para o outro. O Guardião Verde não tá aí para fama, ele tá ali investigando, fazendo o papel dele, querendo sim obter informações. Então a gente vê que há uma grande diferença entre ambos esses guardiões do dragão. Então a gente vê o vermelho, que é extremamente psicopata, narcisista, muito narcisista, né? Todas as coisas têm que ser do jeito dele, ele não pode levar a culpa de nada, mesmo ele tendo errado, enquanto o Guardião Verde, ele tá nem aí pro anonimato, ele quer fazer o trabalho dele. A gente vê que para ele é muito legal ele ficar no anonimato, porque ele acaba obtendo informações, ele vai lá, fala com as pessoas, ele acaba tendo essa função de informante, de ir atrás, porque ninguém sabe que ele é o Guardião Verde, que seria obviamente muito mais difícil dele fazer isso, mas eu acho que é muito também uma opção dele, porque ele poderia mandar outra pessoa fazer essa investigação. Então eu acho isso muito legal, mostrando o contraste entre esses dois guardiões.
E é isso que eu me pergunto, por que os outros guardiões que não parecem ter a mesma visão de mundo do Guardião Vermelho, parecem não concordar com o que ele faz, não fazem nada contra ele? Eu queria saber mais respostas e queria entender mais sobre o Guardião Vermelho, mas acho que em algum momento a gente vai ter esse flashback, a gente vai entender. Mas eu gostei demais desse episódio, como eles tiveram o cuidado de mostrar aquele flashback bem rapidinho do Gatou, mostrar o Magatia sendo derrotado, pelo menos isso deu a entender, então eu acho que ele realmente foi derrotado. Gostei do Chidori ser o Guardião Verde, eu realmente não esperava, fui pega de surpresa. Quero saber de você, você também foi pego de surpresa? Você esperava que o Chidori fosse ser o Guardião Verde? Então deixa aqui nos comentários e quero saber a sua opinião, o que você achou desse episódio, porque assim, eu adorei o D ter percebido que era o Magatia, eu gostei demais desse episódio, quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários o que você achou do 17º episódio de Gogou Loser Wendy, pra gente discutir mais um pouquinho. Se você gosta de anime e tokusatsu, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!